Olá, eu sou o professor Gabriel, professor de matemática. Olá, pessoas. Essa reunião está sendo gravada, né? Então, por política de privacidade, vocês estão sendo avisados. Vamos gravar um pouquinho aí a terceira e última medida de tendência central, que é a mediana, ok? Esse conteúdo contempla a ideia de medidas de tendências centrais, que é quem? Média, moda e mediana. Então, essa aula vai ser sobre mediana, tá? O que é mediana? Mediana é o dado central. É mais comum falar que a gente é o dado do meio, tá? Mas, por ser o dado do meio, a gente tem que ter um cuidado de verificar se esses dados estão em ordem crescente ou não. Não é simplesmente ir lá e pegar o dado do meio, tá joia? Cuidado com isso. Por isso que eu até coloquei em vermelho aqui, ó. Os dados devem estar organizados em ordem crescente. Então, beleza. A primeira coisa que você vai fazer quando você pegar os dados para calcular a mediana é verificar. Está em ordem crescente? Tá. Então, beleza. Se está em ordem crescente, eu consigo encontrar o dado do meio, tá? Um outro cuidado que eu vou ter que ter é que mediana é uma posição, não é um número. Tudo bem? Qual a diferença entre posição e número? Vamos deixar isso mais claro. Posição. É a 10ª posição. Então, você vai, conta 1, 2, 3. Na hora que chegar à 10ª posição, não é o número 10. A gente vai ver qual é a 10ª posição. Vamos entender isso aqui melhor, então. O que é o N? Então, tá aqui, ó. Mediana é N dividido por 2. Posição central. Quando eu quero alguma coisa metade, o que a gente fala? Meio é metade. Metade a gente divide por 2. Então, vamos iniciar assim, ó. Começo lá. Exemplo 1. Tenho lá. Quanto vale o meu N? Observa. N eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu N vale 6. Como é que eu calculo a mediana? Mediana é N dividido por 2. Então, N dividido por 2. E N dividido por 2 é 6 dividido por 2 é o terceiro elemento. Terceiro elemento, vamos ver quem é o terceiro elemento? O que eu havia comentado agora em cima? Verifico se ele está na ordem crescente. 10, 12, 14, 15, 16, 18. Ele já está na ordem crescente. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Observe, vou pegar o terceiro elemento aqui como está pedindo ali o problema. Se eu pegar o terceiro problema, o terceiro elemento, tá lá o 14, mas ele está no centro. Observa, não tá. Por que não tá? Observa, pro lado de cá ele tem 2 elementos. Pro lado de cá ele tem 3. Então, ó, ele não é o dado do meio. Então, vamos melhorar isso. Então, é que vem a dica, tá? Toda vez que o meu N for par, eu vou pegar e vou ter que fazer uma média entre as minhas posições. Então, por exemplo, N deu 6. 6 dividido por 2 é 3. Então, eu vou fazer o quê? Minha mediana, ok, é o terceiro dado mais o quarto dividido por 2. E que números são esses? Então, eu vou pegar o terceiro e o quarto e vou dividir por 2. Quem que é o terceiro? Tá lá, ó. Terceiro dado, 14. Então, vai ser 14 mais 15 dividido por 2. 14 mais 15 dá 29. 29 dividido por 2 é 14,5. 14,5. Tranquilo? Então, essa é a minha mediana. Tranquilo? O meu dado vai ser 14,5. Então, repara, quando for par, eu faço uma média. E quando é ímpar, professor? Quando é ímpar, não. Por que não? Quando for ímpar, vamos contar aqui, ó. Quantos dados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu N é 5. 5 dividido por 2 dá 2,5. Existe uma posição 2,5? Onde você está? Eu estou na posição 2,5. Não, posição ela é sempre inteira. Ou você está na segunda posição, ou você está na terceira posição. Não existe a posição 2,5. Então, toda vez que eu tiver um número ímpar, vai dar uma posição quebrada, e aí a hora que a posição é quebrada, a gente arredonda para cima. Então, vai ser a terceira
posição. Aonde acontece o erro? Geralmente é aqui, ó, que dá o pau. Por quê? Você foi lá, entendeu que é mediana, tudo bonitinho, só que você vai lá e vai pegar a terceira posição, ó. 20, 21, 20, aí você pega o 20. Tá certo? Não. Por quê? Porque não tá aqui, ó, organizado. Os dados têm que estar em ordem crescente, então vamos colocar em ordem crescente. Quem é o primeiro dado? 20. Então eu coloco lá, ó, 20. Depois, 20 de novo. Depois, 21. Depois, 23 e depois 25. Ok, coloquei todos os meus dados. Aí agora eu vou. Tá em ordem crescente? Tá. Qual é a posição que eu quero? Eu quero a posição 3. Então, posição 3 tá aqui, a terceira posição. E essa é a minha mediana. Então, o que é a mediana? Mediana é o dado central, ok? Vamos fazer mais um exemplo, então, para gravar e ficar bonitinho. Então, qual que é a primeira coisa que a gente calcula quando a gente fala de mediana, gente? A primeira coisa que a gente vai olhar com carinho para a mediana é o meu N. Quanto vale o meu N? Primeira coisa. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu N vale 8. 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 deu 4. E 4 é uma posição inteira. Lembra? Quando é posição inteira, quando o N é par, o que a gente faz? Eu vou pegar a quarta mais a quinta posição e fazer uma média. Tranquilo? Vou até escrever aqui, ó. 4 inteiro fazer média. Tranquilo? Então tá. Vou ter que fazer a média. Eu tenho que achar quem então? Agora eu tenho que achar quem que é o meu quarto e quem que é o meu quinto elemento. Então beleza, vamos lá. Vamos ver se a gente acha quem é o meu quarto e o meu quinto elemento. Volto nos meus dados. 100, 103, 100, 105, 106, 108, 107, 110. Tá em ordem crescente? Não tá, então tem que colocar em ordem crescente. Então vamos lá, ó. 100. Depois 100 de novo. Depois 103. Depois 105. Depois 106. Repara. Ah, professor, já achei o quarto e o quinto. Posso parar? Pode, poderia. Que é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando o quarto e o quinto elemento. Não preciso saber o resto, mas já estamos aqui, né? Tá gravado, só para a gente não sofrer tanto. Vamos fazer até o final. Então, ó, 106, 107, 108, 110. 107, 108, 110. Ok. Repara, olha que bonitinho. Quando eu coloco em ordem, ó, traçando daqui para baixo tem 3 elementos. Traçando daqui para cima eu vou ter 3 elementos. Então é bem simplesinho mesmo. Você consegue enxergar que esses são os dados centrais, né? E aí eu tenho que fazer uma média desses dois. Vamos fazer a média dos dois. Quanto vai dar? 105 mais 106 dividido por 2. Preciso sofrer? Não, a diferença é só de 1, né? Daria quanto? 211 dividido por 2, que é igual a 105,5. E essa aqui é a minha mediana. Ok. Tranquilo, pessoas? Deu para entender aí o terceiro exemplo? Deu, senhor. Obrigado. Então, ok, vamos para agora o exemplo de tabela. Professor, como é que eu faço na tabela? Tem como calcular a mediana de tabela? Tem sim, vou pegar aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais para o centro a tabela 1, tá? Vai ficar mais fácil. A primeira coisa que eu vou fazer, assim como eu fiz anteriormente, é o quê? É saber qual é o valor do meu N, ó. Quanto vale o meu N? Não muda. Ponto. Na verdade é só somar quantos alunos foram entrevistados, ó. 6, com 4, 10, com 2, 12, com 4, 16, com 4, 20.
Beleza, então meu N é 20. Ok, 20. O que a gente faz? Mediana é o N dividido por 2. E N dividido por 2 deu 10, ou seja, a 10ª posição. Quando dá 10ª posição, é um número inteiro. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que fazer a média. Então, ó, vamos circular de novo e colocar aqui, ó, 10ª inteiro, pra gente não perder o costume, tá? Inteiro. Então vai ficar o quê? O 10 mais o 11º dividido por 2. Tá ok, professor? 10º mais o 11º dividido por 2. Quem que é o 10º? Se você sair contando, olha que fácil. Repara, qual é a vantagem da tabela? A tabela ela já vem na ordem crescente. Você não precisa colocar na ordem crescente como está aqui lá em cima, ok? Você vai direto. Quantos tem aqui? 6. Com 4 dá quanto? Dá 10. Opa, então seria mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Opa, o 10º está aqui. E o 11º está aqui. E quanto vale cada um? O 10º vale 16 e o 11º 17. Então é 16 mais 17 dividido por 2. E aí eu vou ter que vai dar 33 dividido por 2. A minha mediana, vou ver aqui um pouquinho para você enxergar. Vocês estão enxergando bem aí, né? A minha mediana é igual a quanto? 33 dividido por 2 é 16,5. Simples assim. Bom, vamos pro lado ali, né? Vamos fazer a tabela 2. Tabela 2, mesmo procedimento, aqui está falando de altura e número de alunos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o meu N. Quanto vale o meu N? Meu N é só somar o número de alunos, né? 4 com 5, 9, com 3, 12, com 7, 19, com 2, 21, com 4, 25. Opa, ímpar é mais fácil, por quê? Porque é um único elemento. Então, N igual a 25, então é 25 dividido por 2, vai dar quanto? 12,5. Não é inteiro, né? A posição não é inteira. Se a posição não é inteira, a gente arredonda para o próximo. Arredondo para o próximo, e o próximo é a 13ª posição. Qual que é a 13ª posição, pessoal? Então, ó, 13ª posição, saio contando. Vamos lá? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui. Consegue enxergar, ó? 4, mais 5, 9, mais 3, 12. Então, a 13ª posição está nessa classe aqui. E quanto tá? Qual é o valor dessa classe? 1,78. Então, a minha mediana dessa tabela vai ser quem? Vai ser 1,78. Ok? Então, o que é isso? Isso são... O que é a mediana, né? A mediana é o dado central